Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo no canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Para honra e glória do nosso Deus, hoje é dia 16 de julho de 2019. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui registrando esse vídeo na parte da tarde. É o terceiro, dos 3 que eu tinha que liberar rápido e tá tudo sendo gravado. Depois eu vou editar e vou colocar tudo na rede para os irmãos. E hoje, com esse vídeo, eu vou trazer um tema. Muito delicado. Um tema que realmente tem que ter coragem para estar aqui falando. Mas não é que eu quero trazer esse tema da minha cabeça, uma coisa que eu simplesmente cismei, botei na cabeça aqui e vai. Mas é porque eu tive uma... Eu não sei se foi uma visão, eu não sei se foi um sonho. Foi para acordar de ontem... Não, foi para acordar de antes de ontem para ontem, tá bom? Hoje aqui é terça-feira, então foi de acordar de domingo para segunda. E eu estava dormindo, era de manhã, eu sabia que estava de manhã, mas eu ainda estava de olho fechado, eu sei que eu não estava acordada. E eu tive uma visão que eu vou colocar aqui no vídeo, daqui a pouco eu vou colocar esse desenho para vocês. Eu desenhei ele à mão, depois no dia seguinte, mostrei para alguns irmãos. Mas aí ontem mesmo eu pude correr no Photoshop ali, fazer ele no computador, para ficar uma coisa mais bem apresentável. Mas foi exatamente essa visão que eu tive. E a hora que eu tive essa experiência, na hora que eu vi essa imagem, é como se me fosse questionado qual dessas duas imagens é mais lógica para você, mais viável. É como se alguém falasse para você assim, olha, a gente tem que ir ao centro da cidade, temos 2 opções. A gente pode ir de carro, tá aqui estacionado, basta entrar no carro, ligar o motor e ir pela estrada que vai direto, ou a gente pode ir a pé. A gente vai a pé, vai ter que subir, vai ter que descer, vai ter que passar em certas ruas. Das 2 opções, qual é a mais lógica para você? É claro que a pessoa ia responder, vamos de carro, né? Já tá aqui na porta, basta sentar dentro, fechar a porta, ligar o motor e daqui a pouquinho a gente tá na cidade. Para que eu vou ter que caminhar, subir morro, descer, etc e tal. E assim foi a ideia que essa experiência me trouxe. Qual das 2 opções para você, Ana Paula, é a mais lógica? Eu acordei, meus irmãos, eu levantei da cama com aquela coisa na minha cabeça e com aquela sensação de ter que passar aquilo para o papel, porque eu fiquei com medo de esquecer. E aí eu passei para o papel e mais durante o dia eu consegui ir para o computador e passar para o computador essa imagem. Então eu vou colocar essa imagem para vocês. É somente por causa disso que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Mas ainda assim eu me questionei. Eu comecei a me questionar, porque eu falei, Deus, seja A ou seja B dessas 2 opções, não vai mudar na salvação de ninguém. Porque o que importa é que nós creiamos no Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Foi aonde algumas coisas vieram fora aí, alguns textos bíblicos vieram à minha mente. Um deles é que o diabo é o pai da mentira e Deus é o Deus da verdade. E veio um texto que eu vou ler com vocês aqui, que está lá no livro de Marcos, capítulo 4, 22. Se você pega só o versículo 4, o capítulo 4 de Marcos, ele pega só o versículo 22, está escrito o seguinte: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Quer dizer, não tem nada que vai ficar escondido para sempre. Tudo que Deus fez ou escreveu, digamos assim, ou publicou, ou executou, tudo que é obra de Deus vai ser manifestado entre os homens. Mas olha só para vocês verem, para vocês entenderem que eu não estou pegando só um versículo bíblico e usando ele fora do contexto, eu quero ler com vocês a parábola da candeia, que está sempre no livro de Marcos, do capítulo 4, versículo 21 até o 25. Prestem atenção, porque se a gente presta atenção nesse capítulozinho aqui que eu vou ler com vocês vão entender o quanto Deus é profundo. Versículo 21 do capítulo 4 do livro de Marcos. Também lhes disse: vem porventura
Vocês estão vendo por acaso a candeia, a vela, né? Para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Quer dizer, eu posso pegar uma vela acesa, colocá-la debaixo de uma mesa ou debaixo de uma cama? Não, vem antes para ser colocada no velador? Quer dizer, ela não é feita para ser colocada no local onde se põe a vela, para iluminar toda a sala? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Então não tem nada que está oculto, que está escondido, senão para ser manifestado. E não tem nada que se faz escondido, que não venha a ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Presta atenção em tudo que vocês ouvem, né? E aqui atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Também ainda se lhe dará, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que não tem será tirado. Meus irmãos, o que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que não tem vai ser tirado. Levando isso para o campo da informação, a palavra de Deus diz que o conhecimento é algo que a gente tem que procurar. E quando Deus vê uma pessoa realmente interessada em buscar sabedoria e conhecimento, mais ele revela, mais ele dá, mais ele ensina. Mas a pessoa que não tem conhecimento, a Bíblia diz que até aquela que não tem conhecimento, até o que ela não tem, vai ser retirado. Eu entendo isso até como que o direito da pessoa de ter revelação do que é verdade num dia, né, é retirado dela. É onde a Bíblia diz, né, que Deus entrega o homem às suas próprias concupiscências. Quer dizer, você vê uma pessoa praticando uma injustiça e até um certo ponto na vida dele é apresentado a verdade. Mas chega um momento, uma linha tênue, que ela ultrapassa diante dos olhos de Deus, que Deus risca. Deus risca ela. Deus entrega ela para o engano, Deus deixa ela se perverter totalmente. Porque Deus vê no coração dela nenhum interesse genuíno em vir até Deus, em conhecê-lo, em amá-lo, em servi-lo, etc. e tal. Tipo, você não quer saber o que é? Então eu vou te abandonar às suas próprias paixões. Então é nesse ponto, até o que ela não tem é retirado. Porque ela não tem, né, o conhecimento da verdade. E mesmo não tendo, ela perde até o direito de conhecer a verdade. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, é dito que o anticristo, ele veio por quê? Para aqueles que estavam perecendo porque não deram crédito ao amor da verdade. É por esse motivo, pois, que Deus lhes entregou ao erro, ao engano. Então, meus irmãos, quando a gente começa a analisar todas essas coisas, eu particularmente começo a entender que o interesse de Deus é que a gente cresça em conhecimento e sabedoria da Escritura. E é única e exclusivamente porque eu encontro na palavra de Deus uma série de evidências e indícios sobre esse tema que eu vou trazer aqui hoje, porque por isso que eu estou aqui fazendo ele. Porque se a Bíblia não falasse absolutamente nada de nada sobre isso, por que eu ia entrar nessa confusão de discutir, de falar sobre essas coisas aqui com os irmãos? E como eu tive eu chamaria de visão mesmo, porque veio do nada, eu estava dormindo tranquila, quietinha no meu canto, né? E simplesmente veio do nada essa visão dessas duas imagens e o questionamento, qual das duas para você parece mais óbvia, mais prática, mais simples, mais evidente? E eu respondi na hora pela imagem que eu vou colocar daqui a pouco para vocês. Bom, então, eu gostaria de ler agora Bíblia, muita Bíblia com os irmãos, ok? Eu vou buscar fazer esse estudo mais em cima da palavra de Deus, vou evitar falar da minha boca palavras humanas. E o seguinte, esse estudo que eu vou trazer para vocês é para que cada um que estiver aqui comigo fazendo entre com uma análise crítica. Meus irmãos, a Bíblia diz: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Mas para um ser humano ter conhecimento, ele tem que ter voz crítica. Ele tem que ver quem está falando, o que essa pessoa está falando, como que ela está falando, quais são as bases que ela tem para apresentar tal argumento. Porque se não fizer assim, como é que você vai saber? Como é que você vai poder ter uma crítica daquilo que está sendo passado para você? Ok? Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, está escrito o seguinte: no momento, num abrir e fechar de olhos,
ao ressoar da última trombeta. Essa trombeta é a trombeta de Deus. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esses dois textos, ele fala do momento exato do arrebatamento. Vai ser o momento que a trombeta vai soar, e num abrir e piscar de olhos, aqueles que morreram, que estão com seus corpos nem existentes mais nessa terra, porque viraram pó, vão ser restabelecidos, as moléculas vão se juntar, esse corpo vai ser novamente formado num corpo de carne, e esse corpo vai subir. Ele vai sair da sepultura e vai subir para o céu, por entre as nuvens. Logo em seguida, tudo num momento rápido, num abrir e piscar de olhos, nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente para encontrar com essas pessoas por entre as nuvens. E ali então encontraremos com Cristo nos ares. Meus irmãos, a Bíblia fala de uma porta aberta. Aparentemente, a gente ouve falar sobre a chamada porta da graça. Na parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Todas estão dormindo, até que se ouve um alarido, eis o noivo, vinde ao seu encontro. Elas se levantam, elas preparam as suas candeias e elas dão partida ao caminho para ir até o local, a casa onde estava sendo celebrada as bodas. Então vocês veem elas todas dormindo, se escuta o grito. 5 delas tinham óleo o suficiente para percorrer todo o trajeto e as outras 5 não tinham. As 5 que tinham o óleo para percorrer todo o trajeto simplesmente se colocam pelo caminho, pela estrada, que é uma estrada escura, porque senão não precisaria de luz, de candela, e elas vão percorrer e elas entram para dentro da boda, e elas participam das bodas, ok? Meus irmãos, a parábola das 10 virgens mais ou menos termina dizendo da vigilância. Ela termina falando para nós também termos, né, assim, aqui eu teria que abrir ela, não vou abrir, mas ela fala da vigilância, ela fala do conservar de uma vida de santidade. E se a gente continua lendo 25 de Mateus, você vai ver lá o servo mau, o servo bom ele recebe, o servo mau é lançado para o lugar que tem choro e ranger de dentes, e você vai vendo Jesus entre Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, que eu gosto muito, é o meu livro preferido dos 4 evangelhos, nesse tema é Mateus, depois o livro de Lucas, você vê o quanto que o nosso Senhor Jesus Cristo clama à igreja para vigiar. E ele usa de vários tipos de exemplos e argumentos, sinalizando o perigo de quem não vigiou, de quem não procurou fazer a coisa correta. Então, meus amados, a Bíblia fala praticamente que Deus está no alto, o homem está na terra. A Bíblia sempre se refere a Deus no mais altos céus. Deus está no alto, Deus está no alto. Tem um momento na Bíblia que diz: erguei as vossas cabeças, quando virdes acontecer todas essas coisas. Lá em Mateus, né? Quando fala dos sinais do princípio das dores, tem um momento que Jesus fala: quando virdes acontecerem todas essas coisas, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então a Bíblia fala para eu levantar a minha cabeça e olhar para o alto, para o céu, de onde me vem o socorro. Jesus, ele é descrito como a estrela da manhã, né? A estrela da manhã. As trevas acabou, veio a estrela da manhã para nos resgatar. Agora, eu continuo aqui com os meus argumentos. Entre eles, o primeiro, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Eu tenho que entender, então, se eu tenho que levantar a minha cabeça, porque a minha redenção está próxima, eu entendo que está vindo do céu.
E os textos aqui que falam sobre o arrebatamento remetem Jesus vindo nos ares encontrar com a igreja. E aonde ele estiver, ela estará para sempre com ele. Mas a Bíblia diz que Jesus, antes dele vir, ele foi para junto do Pai preparar-nos morada. Se não fosse assim, ele vos teria dito. Mas assim que ficar pronto, ele volta e nos buscará, para que aonde ele estiver, nós estejamos com ele também. Então a gente entende que nós seremos levados aos céus. A Bíblia diz que nós somos seres espirituais, nós somos seres do céu, nós somos criados de lá. Nós viemos na terra para passar por um caminho, mas nós vamos subir para a nossa verdadeira morada. Nossa morada realmente é Cristo. Aonde ele estiver, nós estaremos com ele. Mas nós vamos subir para a glória e durante um tempo nós estaremos ali participando do casamento. Seremos a noiva, estaremos já adornada, estaremos prontas. Logo depois a gente se prepara para descer para a guerra, que está lá no livro de Apocalipse do capítulo 19 em diante, né? Se você quiser entender bem sobre a noiva adornada, vai ler Apocalipse capítulo 19. Quando é apresentado o momento em que diz que a noiva já se ataviou, se vestiu de veste branca e linho finíssimo. O linho fino são as obras dos santos. Acho que é isso, né? É porque eu não estou lendo, eu estou falando de cabeça. Inclusive, eu estou tentando forçar a minha mente a guardar certas passagens, certas escrituras, das escrituras, certas palavras que estão ali, para mim ficar com isso na cabeça mesmo. Até por isso que eu estou forçando lembrar aqui o que está escrito e, se possível, aonde está. Então, Apocalipse, capítulo 19, fala que a noiva já se ataviou. E mais lá embaixo, sempre no capítulo 19, você vê logo em seguida Jesus vindo por entre as nuvens com uma veste salpicada de sangue, com o nome escrito na sua coxa. Eu sou o verbo, né, de Deus, alguma coisa do gênero. E junto com ele os exércitos do céu. Em Zacarias capítulos 12, 13 e 14, você vai ver um momento, eu não sei em qual desses 3 capítulos, que está escrito que os santos vão descer com ele para pelejar. Amém? Tudo no Armagedon. Então, se eu entendo que a um primeiro momento tudo vem do céu, tudo vem do alto, o local onde Deus habita, se eu tenho que levantar minha cabeça, então eu olho para cima. Para cima, sempre para cima. Quem está no centro da minha vida? Deus. Deus, Ele é o centro e Ele está acima, Ele está sempre acima. Deus nunca vai estar embaixo de nada, nem em nada. Deus, Ele tem que ser glorificado como o cabeça de Cristo e Cristo o cabeça da igreja. Então a gente parte pressupondo da reverência que Deus merece, em confronto à verdade que está nas Escrituras. Eu tenho que entender que Deus, Ele está sempre no alto, acima. Amém, meus irmãos? E se Ele está acima, a Bíblia fala que Ele está em um céu. Agora a pergunta que a gente faz é: quantos céus a Bíblia diz que tem? 1, 3, 10, 7, 14? Quantos céus tem na Bíblia? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, está escrito o seguinte: o apóstolo Paulo disse: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao 3º céu. Então Paulo foi literalmente arrebatado, não sabe se estava dormindo, não sabe se foi levado em corpo ou em espírito, mas ele viu o 3º céu. E ele continua falando algumas coisas ali naquele texto, dentre elas que ele viu coisas indizíveis. Outro dia aconteceu uma experiência comigo, e eu nem reparti isso com os irmãos, porque foi uma coisa muito minha, mas a experiência que eu lembro, eu conversei isso com uma irmã, eu contei isso para uma irmã. Eu sonhei que eu estava numa espécie de um zoológico, um parque florestal, mas era em zoológico. E ele tinha vários lugares onde os animais ficavam dentro. E ali chegou no momento que tinha uma jaula, um cativeiro, não sei explicar, mas porque realmente é coisa muito fora do normal. E eu vi uns animaizinhos que eles tinham um corpo de peluche. Eles pareciam um cachorrinho, um filhotinho de cachorrinho bem peludo. E eles tinham uma carinha de pássaro. E eles voavam. E eles tinham asas. E um deles ficou doido comigo. E ele veio e subiu na grade, né, que separava o recinto, né?
E eu fui, botei a mão nele, eu e tava vendo meu esposo ali, aí quando eu aproximei do recinto onde ele estava, eu tentei brincar com ele, ele ficou doidinho comigo e eu fiquei apaixonado com aquele bichinho. Uma coisa que não existe no mundo, não existe esse animal na Terra, eu nunca vi isso nem em televisão, nem desenho, nem filme, nem zoológico, nada. E aí, não sei se foi o meu marido, soltou ele assim, ele desceu voando assim, foi brincando, e aí quando eu olhei tinha centenas e centenas daquele bichinho, tinha cor de rosa, tipo cor de pêssego, né? Tipo uma coisa mais ruiva, tinha amarelinho, tinha branquinho, e eram muitos, 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 e eles eram muito fofinhos. Eu não consegui descrever melhor do que isso para a irmã. Isso que eu vi. E foi aonde eu entendi quando Paulo disse que quando ele foi ao terceiro céu, ele viu coisas indizíveis, porque não tem como descrever. E aonde eu me lembrei também do apóstolo João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, e eles começam a citar algumas coisas que eles viram, e eles vão tentando juntar um pouco de tudo que eles conhecem de figurado aqui na Terra para descrever o que eles viram lá. Então eu entendi na minha carne o que significa você ver algo que não appartém a esse mundo que nós estamos agora, mas parece com tantas coisas que no final você não consegue definir. É isso, né? O animalzinho era fofinho, parecia um cachorrinho, tinha cara de pássaro, tinha asas, era muito engraçadinho, era pequenininho, tinham várias cores e tal, mas e aí? Né? Então foi um sonho completamente surreal, palavras indescritíveis, eu não tenho como descrever a experiência, e já aconteceu algumas poucas vezes eu tive esse tipo de experiência, e eu entendo que o Senhor só me permitiu ter uma experiência dessa para eu entender quando Paulo dizia que viu coisas indizíveis no céu, no terceiro céu, lugar onde Deus habita, amém? Então eu entendo que é sempre pro alto, é sempre acima das nossas cabeças. Agora olha o seguinte, continuando a bater o papo aqui com os irmãos, né? Antes de trazer meus questionamentos que eu tenho para trazer nesse vídeo, eu quero trazer algumas importantes referências bíblicas que nos ajudarão a pensar melhor sobre esses tais questionamentos. Olha só, no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês a imagem que eu vi. Mas antes de eu mostrar ela, eu vou trazer todo esse bate-papo com os irmãos aqui. Sobre a habitação de Deus no terceiro céu. Você vai lá comigo no livro de Isaías, capítulo 40, do versículo 21 ao 22, está escrito o seguinte: será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isto não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Eu vou ler de novo. Sobre a habitação de Deus no terceiro céu. Isaías levanta o seguinte questionamento no capítulo 40, do versículo 21 até o 22. Eu vou voltar de novo aqui a questionar. Isaías simplesmente para e ele fala para as pessoas ali que estão ouvindo: será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Olha a grandeza de Deus. Ele está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores, que atualmente são 7 bilhões e lá vai burdoada, são como gafanhotos. Olha aí, Deus acima, nós abaixo. Mas vamos começar a destrinchar um pouco tudo que nós estamos lendo. Ele escreveu o seguinte: vocês não entenderam que isto desde a fundação do mundo. Eu, curiosamente, vi a palavra fundação. Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Então eu fui lá no dicionário buscar o significado da palavra fundamento, fundação. Porque aqui ele está falando literalmente do momento em que Deus construiu o mundo
aonde os homens vivem, o planeta Terra, a Terra, chamemos como quisermos. Ele simplesmente fez uma fundação, ele fez fundamentos para a Terra. E aí eu fui lá para caçar o significado da palavra fundamento. E está escrito o seguinte: fundamento é uma base, é o principal apoio, é um alicerce, é algo que sustenta um edifício. Então, a Bíblia diz que Deus fundou, fez fundamentos para o mundo. A Bíblia diz que Deus fez fundamentos na terra. Então, eu entendo que a terra, pelo livro de Isaías, capítulo 40, do 21 a 22, ela está apoiada numa base criada por Deus. O principal alicerce, o principal apoio, ela é sustentada por um fundamento. E a palavra, essa expressão, os fundamentos da terra, você vai ver em vários textos. Se você é alguém que lê Bíblia aqui comigo, você vai se lembrar que você simplesmente várias vezes leu os fundamentos da terra, as bases, quando Deus estava lançando, né, os pilares do mundo. Então você simplesmente, com esse estudo, deve trazer comigo uma análise crítica. A Bíblia então fala que nós somos como gafanhotos, e Deus lá do alto, ele está assentado sobre a cúpula da terra, e lá do alto ele nos vê como gafanhotos. Ok, cúpula. O que é cúpula? Perguntei para mim mesma. É claro, quando eu falo cúpula, eu entendo uma espécie de uma redoma. Mas eu fui buscar no dicionário para ter certeza e convicção do que a Bíblia está falando. Cúpula é uma arcada, é uma abóboda, é também chamado domo. É um tipo de teto em formato de uma semi-esfera. Então você pega uma esfera, corta ela no meio, a metade é chamada de cúpula. Aí estava escrito uma curiosidade. Os antigos assírios, persas e romanos usavam cúpulas em suas construções até o século XVI. Entretanto, os construtores colocavam a maioria das cúpulas em edifícios redondos. Isso me arremeteu a me lembrar que eu moro na Itália, eu vi isso aqui demais. Várias construções mais antigas, mais históricas, em forma de cúpula. E a gente entende isso como um estilo da arquitetura da época. Mas eu me lembro, meus irmãos, e se tiver algum irmão aqui me escutando que é arquiteto, ele vai me poder dar base no que eu vou falar. Os arquitetos, quando eles fazem um projeto qualquer, seja da época que for, seja o projeto que é, ele se inspira numa base histórica daquele tempo ou de algum tempo. Então, se ele vai trabalhar, por exemplo, uma casa estilo retrô, ele vai lá nos anos, acho que 60, 70, década de 50, sei lá, né, que aqui eu não sou arquiteta, mas é algo do gênero. Na época que tinha Elvis Presley, né, que as casas eram aquele início que eles tentavam trazer um modernismo. Foi quando veio a Revolução Industrial, né, e começou a aparecer os eletrodomésticos. Então veio uma arquitetura chamada mais moderna para aquela época. E hoje, se alguém falar, eu quero uma casa estilo retrô, uma coisa que vai lá para trás, eles vão buscar, né, um desenho parecido com o designer daquela época e vão criar uma base, uma arquitetura, né, parecida, mais moderna. É um exemplo fácil que eu posso trazer para vocês aqui, é o Fusca, né? Você vê o Fusquinha antigo, você vê o Fusquinha novo, você vê a diferença, mas quando você bate o olho, você lembra, é um Fusca, só que ele está modernizado. Então, meus irmãos, os arquitetos, eles se inspiram em alguma coisa. Ah, eu vou construir um prédio, um arranha-céu, mas eu quero fazer ele inspirado no estilo egípcio das pirâmides. Então, ali ele cria todo um desenho, seguindo uma linha cultural da cultura, né? Desculpa o pleonasmo. Ele vai seguir aquela base ali de como que era a arquitetura daquela época e ele vai pôr a ideia dele em cima daquilo de modo moderno. Então, meus irmãos, com certeza, quando se construíram coisas com cúpulas pelo mundo inteiro, quem fez isso fez com base em alguma coisa. Em alguma base histórica, em algum costume de povos antigos. Isso vem de alguma coisa. E ali eles copiaram aquilo ali para a época deles. Lembrando que esse mundo jaz no maligno.
Assim como as pirâmides, elas são uma espécie de concentração de energias, elas eram usadas para abrir portais, elas eram usadas para concentrar energia magnética. Enfim, vocês têm que pesquisar sobre os assuntos, mas a gente sabe que as pirâmides não eram só catacumba de rei, de faraó. A coisa era mais profunda do que parecia, ok? Então, do mesmo jeito que as pirâmides tinham uma base oculta por detrás, podem ter certeza que tudo que tem cúpula tem uma base mística, que vem do mistério de alguma coisa por detrás, ok? Mas aqui só falando um pouquinho sobre o discurso de cúpula, e eu quero lembrar os irmãos que o diabo sempre tenta copiar a Deus, porque o desejo maior dele era ser como Deus. Eu quero levar vocês a pensar comigo, vamos pensando. Bom, agora eu continuei buscando alguns textos aqui para ajudar os irmãos a questionarem, a terem uma análise crítica. Por que que na Bíblia está escrito essas coisas e está escrito do jeito que eu estou lendo aqui? Se você abrir, você vai ver na tua Bíblia. Amém? Jó, capítulo 22, do versículo 12 ao 14, sempre se referindo à morada de Deus versus a morada dos homens. Jó 22, do 12 ao 14, está escrito: não está Deus nas alturas do céu? Olhem para as estrelas mais altas, que altura! Não está Deus nas alturas do céu? Olhem para as estrelas mais altas, que altura! E você diz, o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobre, de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóbada do céu. Quer dizer, vou ler de novo? Não está Deus nas alturas do céu? Olhem para as estrelas mais altas, que altura! E você diz, o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através de densa escuridão? Porque quando a gente olha para o espaço, a gente sabe que é tudo escuro, né? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Quando a gente vê o dia, né? Você vê as nuvens no céu. E aqui o escritor está dizendo, grossas nuvens ocultam os olhos de Deus de ver o que os homens, que como gafanhotos, estão vivendo na terra. E aí Jó fala só mais uma coisinha. Ele só passeia para lá e para cá pela abóbada do céu. Mais um texto falando da cúpula, da abóbada. E aí eu fui lá no dicionário achar a palavra abóbada. O que significa abóbada? Abóbada volta de novo o discurso de cúpula. É uma construção curvada em arco que, feita com concreto, pedras e tijolos bem firmes apoiados, assume a forma de uma cobertura, a abóbada de uma catedral. Tem quem fez de vidro? Tem quem faz abóbadas transparentes de vidro? Abóbada é uma meia esfera. Ok, vamos lá. Jó, capítulo 37, versículo 18. Ou estendestes... Olha só, meus irmãos, meu filho me deu uma pausa aqui. Abóbada, Jó 37, 18. Ou estendestes com eles os céus, que estão firmes como um espelho fundido? Peraí, então aqui antes abóbada significa uma coisa feita com pedras, tijolos, né? E o livro de Jó fala que Deus estendeu com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido. Então eu liguei que essa abóbada do livro de Jó, capítulo 22, do 12 ao 14, é uma estrutura feita por Deus, feita como espelho fundido. Eu não estou aqui declarando que é feita de espelho fundido. Mas Jó fala, como espelho fundido. Está firme como espelho fundido. Ok, meus irmãos? Ok. Fui lá no livro de Provérbios, continuando o meu passeio turístico pelo discurso da Bíblia. Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Engraçado, já passei por Isaías, já passei por Jó, agora eu estou em Provérbios, capítulo 30, versículo 4, que está escrito: quem subiu do céu e desceu? Quem? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa?
Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Será que você o sabe? Eu vou ler de novo. Quem subiu do céu e desceu? Sempre um movimento vertical. Sobe e desce. Guarda esses detalhes, meus irmãos. Se eu quero fazer uma análise crítica da Bíblia, eu tenho que guardar detalhes. E a Bíblia fala de alto e baixo, ok? Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Será que você o sabe? Provérbios está mais uma vez glorificando a Deus e a sua criação. E a Bíblia diz que Deus, tá lá no céu e o homem na terra, como gafanhotos. Inclusive alguém falou, quem é o homem? Tem um salmo que diz, quem é o homem para que tu te importes com ele? Meus irmãos, quem pegou o vento com as suas mãos? A Bíblia diz que Deus mediu os oceanos na palma de suas mãos. A Bíblia diz que Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, cada uma tem a sua glória. A Bíblia levanta Deus num questionamento, você pode contar os grãos de areia do mar? Se você puder, então você... É como um desafio que Deus fez ali para Abraão, Vede todas as estrelas do céu e o grão de areia do mar. Será que você pode contar? Deus estava garantindo a sua pessoa ali para Abraão quando ele fez a promessa de que Sara seria mãe de Isaac aos 90 anos. Então aqui Deus tem muito essa mania na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, de jogar em palavras o momento em que ele criava as coisas para demonstrar a sua glória. Inclusive a Bíblia diz que a natureza espelha. A Bíblia fala a criação, ela reflete a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui a gente entra em todos os seres criados, tudo que está relacionado com vida na terra, desde os animais, a natureza em geral. Mas aqui, então, mais uma vez, a Bíblia usa desse jogo, de desafios em Provérbios. Quem é que subiu e desceu ao céu? Quem é que foi lá em cima, no terceiro céu, o lugar onde Deus habita, e viu o que tem lá? Paulo viu alguma coisa, mas quando ele voltou, ele falou, não posso descrever de tamanha glória que é. Deus, ele não tinha como descrever. Mas aqui ele volta com essa pergunta, quem é que subiu e desceu? Quem é que pegou o vento com suas mãos? Ainda que você tivesse subido ao céu, minha irmã que está aí me ouvindo, meu irmão, ainda que Deus tivesse te dado visões espirituais do que está lá, a Bíblia ainda pergunta, quem é que pegou o vento com suas mãos? Será que foi você? Será que nós poderíamos pegar o vento com as suas mãos? E aqui quando falo vento, não são os ventinhos que a gente abre a mão e sente ele passando, não. É todo o depósito de vento que gira na terra. A quantidade total dos ventos da terra. A Bíblia diz que Deus pegou com as suas mãos. Mas a gente ainda vai chegar mais nisso aí. Quem amarrou as águas na sua roupa? Querendo ou não, todos os rios descem para o mar e o mar nunca transborda. Vocês já pararam para perceber? E tudo tem o seu local, tudo tem o seu limite. E isso na Bíblia é chamado como roupa. Olha que coisa linda, que poesia, Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? A Bíblia diz que a terra tem extremidades. Quais são essas extremidades? Será que é o final de um continente no outro? Será que isso seria extremidades de terra? Eu, sinceramente, acho que não. Porque olha só para você ver. Se talvez você mora numa cidade que tem praia, ok? Vamos pensar na lógica. Vamos fazer uma análise crítica aqui de extremidades de terra, ou da terra. Porque aqui a palavra da terra não se refere a um pedacinho de terra em terra, mas ele fala do planeta inteiro. Vamos prestar atenção aqui no português. Todas as extremidades da terra. As extremidades é plural, mas está se referindo a uma coisa só, da terra. Eu poderia dizer assim, olha, Ana Paula perdeu todas as medidas extras do seu peso. Quer dizer, as medidas eram muitas. Eu precisei emagrecer na coxa, na cintura, na barriga,
né, no rosto, eram várias medidas, mas todas elas pertenciam a um só corpo, ao mesmo corpo, ao corpo da Ana Paula. Aqui é a mesma comparação, tá bom? Agora imagina que você mora numa cidade que tem mar. E aí então você começa a caminhar. Se está falando de extremidade, se eu entendo aqui como a primeira base de raciocínio, que extremidade de terra é a linha de um continente ao outro, então, a América, ela tem um desenho no mapa. Então, onde está contornando aquele desenho de terra em conta com água, aquilo seria a extremidade da terra que a Bíblia está falando aqui no livro de Provérbios. Porém, se isso é uma extremidade delimitada, teria que acabar logo quando começa a água. Então, literalmente, teria que ter uma linha divisória que quando você botasse o pé na água, você afundava de uma vez só, sem ter terra por debaixo dos seus pés. Porque essa é a extremidade. Vocês já viram esses vídeos que mostram a Antártida? E aí tem um momento que eles mostram aqueles paredões, acho que são 200 metros de altura de gelo. É um negócio assim, gente, desculpa os exageros, mas eu sei que o troço é alto pra dedéu. E aí eu quero trazer vocês a entender. Vocês veem uma parte que tem o mar e logo em seguida começa aquele muro de gelo gigante. Aquilo não seria um exemplo mais coerente de extremidade? Quer dizer, se você está caminhando no gelo plano, você vai caminhar. Só que chega um momento que tem um fim aquele gelo. Tá aí na internet para quem quiser ver. Se você botar o pé, você cai numa ribanceira, num buraco que vai terminar na água dos oceanos. Aquilo ali, para mim, é um exemplo de extremidade. Porque termina uma coisa e começa outra. E se você que mora aí numa cidade litorânea, né? A gente está entendendo aqui divisão de águas e de terra, e estamos falando de extremidades da terra, teria que ser a mesma coisa. Você vai entrar no mar, aí você caminha na areia, tem solo sob os seus pés, debaixo dos seus pés tem terra firme, e aí quando você bota o pé na pocinha da água, você afunda. Afundado tudo não, porque você vai ficar boiando, né, para quem sabe nadar. Mas a ideia, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Teria que ser terra é terra, água é água. Não tem terra por debaixo, é tudo água. Tem só uma base que sustenta toda aquela água, sabe-se lá como, mas o limite de onde o ser humano pode habitar, terra habitável e água. Mas, curiosamente, quando a gente vai entrar no mar, você vai caminhando. Continua caminhando debaixo, né, de você tem chão firme. Tem lugares que tem praias que você caminha até longe, metros e metros e metros dentro, água adentro, e às vezes a água não chega nem na sua cintura. Então, isso não poderia ser o estabelecimento de extremidades de terra. Ok, meus irmãos? Então, aqui não se está falando da linha dos continentes que começam a ser interrompidos pelos oceanos e pelos mares, mas está falando de uma coisa que fecha, que cerca de algum modo a chamada extremidade da terra. Ok? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Será que você o sabe? E aí Deus, né, a Bíblia nos manda agora para Provérbios capítulo 8, do 22 ao 36. Aí aqui está pedindo para ler, porque é grande. Então eu vou ter que abrir a minha Bíblia no livro de Provérbios. Deixa eu pegar aqui. Olha só, meus queridos, Provérbios, capítulo 8, do 22 ao 36. Eu quero que vocês prestem atenção às expressões que estão nesse capítulo que a gente vai estar lendo aqui. A eternidade da sabedoria. Eu vou ler todo o texto, não vou pegar só pedacinhos não, que a gente vai mandar tudo para dentro aí, garganta afora, amém? Coração afora, não garganta afora, coração afora. Vamos trazer essa palavra para o nosso coração. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra. Gente, a Bíblia fala muito que Deus criou a terra. A terra é a obra de Deus. Amém? O homem também é a obra de Deus, porque Deus, quando fez o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Pegou o barro e formou o corpo do homem. Depois o fez adormecer e tirou a costela e fez o corpo da mulher, da costela. Como que Deus fez isso, eu não sei. Eu imagino que foi em torno da costela, ele foi moldando o corpo de Eva, né? Uma coisa é certa, nós fomos feitos pelas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Depois ele soprou fôlego de vida. Então nós somos obra das mãos de Deus. Amém? Tudo que é criado, né? Mas a terra foi formada pelas mãos de Deus. Então aqui a Bíblia começa dando um louvor, tá? À sabedoria.
O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Houve um momento que iniciou-se tudo. Jesus diz, eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega. Então teve um início. Então vai ter um fim, a eternidade? Não, a Bíblia diz que ele é eterno. Mas isso é um mistério de Deus, não vamos confundir aqui não. Olha só, foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não haviam fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, olha aí de novo o discurso dos fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa, pois quem me encontra, encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Bom, na minha Bíblia, Provérbios 8 está se referindo a esse ser que fala como um nome de sabedoria, ok? Se você for comigo lá no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 29, está escrito o seguinte: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. E se você volta comigo aqui no versículo 36 de Provérbios, capítulo 8, está escrito: mas quem peca contra mim violenta a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. A Bíblia diz também: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Perecer, meus irmãos, é morrer. Tem quem morre na dor e é salvo por Deus, mas tem quem peca no espírito, na alma, no corpo físico, peca no coração, sempre perde completamente a sua vida. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito em você. Meus irmãos, quem apaga o Espírito Santo de Deus acaba tendo o nome riscado do livro da vida. São situações muito sutis e eu tenho muito medo de falar sobre o pecado contra o Espírito Santo por medo e temor de acabar pecando só dando exemplo do que isso significa. Mas uma coisa é certa: quem não tem o Espírito Santo de Deus não tem a vida eterna, porque a Bíblia diz que quem é filho de Deus é selado por Deus, e o selo de Deus no homem é o Espírito de Deus habitando nele. Então, quando a gente vê essa passagem de Provérbios aqui, a eternidade da sabedoria, eu entendo que aqui é o Espírito Santo descrevendo algum momento em que ele estava aqui na criação com Deus. E ele é a própria sabedoria de Deus. Mas deixa quieto aqui. Eu tenho até temor de falar muito do discurso do Espírito Santo. Eu acho que eu teria que buscar muitos textos bíblicos aqui e buscar muito de Deus, uma palavra bem branda, mas ao mesmo tempo bem profunda, e não é hoje o foco. O que eu quero trazer para vocês aqui no livro de Provérbios, capítulo 8, do 22 ao 36, são alguns detalhes. Por exemplo, no versículo 23, ele fala do começo da terra.
do versículo 23. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Então nós entendemos, e qualquer ser humano sobre a face da terra entende, que o mundo teve um início. Houve um momento que a terra foi criada. Até ali tudo bem. No versículo 24, você vai ver que está escrito que haviam abismos. E o que é abismo no dicionário? É um precipício profundo, é um despenhadeiro, uma profundidade insondável, escuridão. E no versículo 24 ele diz: mas se antes de haver abismos, quando ainda não haviam fontes carregadas de águas. Meus irmãos, tem um local na face da terra que são 11.000 metros de profundidade. Esse lugar é conhecido como a Fossa das Marianas e é classificado como o ponto mais profundo do mar, dos oceanos, né? Do lugar onde a água salgada chamada mar toca. 11.000 metros de profundidade. Querendo ou não, é um abismo, né? Querendo ou não, é um abismo. 11.000 metros. Porém, a ciência diz que o homem não conseguiu até hoje explorar os mares totalmente. Se diz que o homem foi na lua, mas no mar ele ainda não conseguiu descobrir todos os seus mistérios. Se diz aí fora. Então, meus amados, os mares em si próprios, os oceanos em si próprios, são verdadeiros abismos. São verdadeiros abismos. Outro dia eu estava vendo um documentário aqui sobre o Triângulo das Bermudas. Não sei se foi National Geographic ou Discovery Channel, eu não me lembro. Tem bastante tempo que eu vi um documentário sobre o Triângulo das Bermudas. E foi feito com um sonar, que é um aparelho que ele bate um sinal sonoro. E aquele sinal, aquela onda de som, ela bate numa superfície. Quando ela bate na superfície, ele calcula quanto tempo ele levou para bater na superfície. E ali, então, ele converte aquilo no metro, na profundidade, na localização exata. O sonar. Ele com som, quando a onda sonora bate numa superfície, qualquer que seja, inclusive uma baleia, né, pode ser localizada pelo sonar. Existem barcos pesqueiros que usam o sonar para saber onde é que tem peixe, então eles bombeiam essa onda sonora debaixo do barco e aparece no radar onde estão os peixes, os cardumes de peixe eles pescam. Então tem vários equipamentos sofisticados de sonar. E naquele documentário eles usaram como sonar para mapear o fundo ali naquela região chamada Triângulo das Bermudas. E ali eles então conseguiram, o computador ele foi convertendo aquilo numa imagem tridimensional do fundo do lugar chamado Triângulo das Bermudas. E aí eles mostraram montanhas e montanhas e montanhas altíssimas lá no fundo. Sabe, e aí eles foram mostrando, imagina que a gente tirasse toda a água desse lugar. E aí vocês vão ver o relevo que tem ali. Tem lugares ali, foi falado, né, no documentário, lugares ali mais profundos do que o Grand Canyon, que está lá nos Estados Unidos. Que é um vale de montanhas, né? Negócio louco demais, o tal do Grand Canyon dos Estados Unidos. Montanhas com muitos metros de altura. E eles acharam lugares mais altos ali, no lugar chamado Triângulo das Bermudas. Foi um documentário muito interessante. Depois, se você achar algo do gênero, vocês vão ver ali o que eu vi. Então, meus amados, são precipícios. São profundezas cobertas com água. Amém? Tem abismos. Bom, a terra nem os seus campos. Versículo 27, vamos lá. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Tá vendo o abismo colegado a mar? Porque aonde tem mar tem um horizonte, né? Só que se você entrar dentro, você vai afundando, 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 afundando quilômetros adentro. Amém? E aqui ele fala, né? A terra, nem os seus campos. Está falando da superfície terrestre. Por que a Bíblia fala sempre a expressão terra? Como um grande pedaço de chão. Um seu mundo habitável. Ele traçava o horizonte sobre a face do abismo. A Bíblia usa a expressão a face
do abismo. Face. Fui lá buscar no dicionário significado da palavra face e encontrei fachada, frontaria, extensão, superfície, frente e rosto. Face, ok? Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, versículo 28, olha lá. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, e aí continua, né? Veja como que a Bíblia enfatiza que o céu está em cima, no alto, e a terra está embaixo, embaixo. Sempre. O céu está no alto, a terra está embaixo. O céu está no alto, a terra está embaixo. Você vai dizer para mim, Ana, mas é óbvio, basta olhar. Você levanta a sua cabeça, o céu está lá em cima e a terra está aqui embaixo, basta. Tem um sentido profundo essa expressão, vocês vão entender. Bom, meus irmãos, quando fixava ao mar os seus limites para que as águas não transgredissem a sua ordem. Olha aí o limite, né? Aí sim é a praia. Porque você vê que o mar chega até a praia, mas ele não ultrapassa aquilo. Apesar que hoje nós estamos tendo anomalias no mar. Muitos lugares o mar está invadindo, muitos lugares o mar está recuando, mas são as coisas espantosas na terra que fala lá Lucas no capítulo 21. Coisas espantosas no céu, sinais estranhos no céu e coisas espantosas na terra. Mas é outro assunto. Quando ele compunha os fundamentos da terra, versículo 29. Quando ele formava, quando ele estabelecia, quando ele construía os alicerces da terra. A sabedoria estava lá com ele. Agora, meus irmãos, vamos lá comigo no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8. Vocês estão vendo que eu estou só lendo Bíblia aqui, eu não estou falando. Eu estou só lendo Bíblica e fazendo uma análise de certos detalhes daquilo que a gente está lendo. Mas eu não estou fazendo nada mais do que isso. Mateus, capítulo 4, versículo 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos da terra e a glória deles. Eu, Ana Paula, penso que nessa passagem o diabo mostrou a Jesus esses reinos como que em uma visão espiritual, uma vez que foram todos os reinos da terra, desde o início até o final da existência do homem na terra. Então, desde a antiguidade até o tempo moderno. Mas olha a base desta visão. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. A base, o cenário base desta visão. Um monte muito alto, alto o suficiente para ver todos os reinos deste mundo. Um perfeito ponto de referência para se ver toda uma superfície. Lucas, capítulo 4, versículo 5. Então, o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Confirmando Mateus, capítulo 4. Amós, capítulo 9, versículo 6, está escrito: Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóboda sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o meu nome. Vou ler de novo Amós 9, 6. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóboda sobre a terra. Aqui eu consigo visualizar facilmente, né? O terceiro céu, o lugar que Deus habita, o segundo e o terceiro. E aí você vê que a Bíblia fala que ele edificou as suas câmaras no céu. O terceiro céu, o lugar em que Deus habita, e firmou a sua abóboda sobre a terra. Quer dizer, Deus simplesmente é como se ele tivesse tampado a terra habitável dos homens como gafanhotos com uma cúpula de vidro, dura, resistente como vidro fundido. Até agora, juntando todos os textos que a gente lê. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Derrama. Você já derramou água em cima de uma mesa? Você já derramou água em cima de qualquer tipo de superfície? Senhor é o meu nome. Você vê então Lucas, você vê Amós, você vê Mateus, você vê Provérbios, você vê Isaías, você vê Jó, falando muito, né, dessa estrutura do mundo habitável dos homens e do céu, lugar onde Deus habita. Atos, capítulo 7, versículo 49 diz:
O céu é o meu trono, a sua glória enche os céus, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Ora, em Atos, Deus simplesmente fala que a terra é o estrado dos pés dele. Anteriormente diz que ele edificou a abóbora da terra. Jó diz que ele fica passeando para lá e para cá sobre a abóbora da terra. E os homens estão lá embaixo escondidos pelas densas nuvens, aprontando tudo que quer, de modo que Deus não vê, para não poder julgá-los. Já o outro disse que os homens são como gafanhotos debaixo dos céus. O céu é o meu trono, a sua glória enche os céus, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Apocalipse capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Aqui eu concluo, meus irmãos, que todos esses textos, quando falam da terra, está falando do mundo seco, habitado pelos homens. Todos os continentes reunidos diante dos olhos de Deus são chamados de a terra. E o que sobrou? Água. Tem água em cima do firmamento, como diz a Bíblia, e água embaixo. As águas embaixo do firmamento são os mares, os rios. Agora aqui começa a falar de vento, de 4 cantos de terra, 4 cantos para lá, 4 ventos, 4 lá, 4 cá. Peraí. Jeremias 49, 36 começa a falar desses ventos. Jeremias 49, 36 diz: E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Marcos 13, 27 diz: E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra, até a extremidade do céu. Mateus capítulo 24, versículo 31 diz: E ele enviará os seus anjos, com grande clangor, clamor, grito de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que são esses 4 ventos, Ana Paula? Por que a Bíblia vira, fala sempre 4 ventos, 4 ventos, 4 ventos? O que é isso? Meus irmãos, os 4 ventos se referem aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Eu não sou uma pessoa boa em geometria, em física, em matemática, eu não sou boa demais em geografia, eu não sou muito inteligente com relação a formas polígono, esfera, círculo, eclipse, elipse, tudo isso. Mas um pouco eu entendo dessas coisas. E eu sei que os 4 cantos, eles não são tridimensionais. Eles são bidimensionais. Ana Paula, me perdoa, eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Se eu, Ana Paula, pego um quadrado, eu posso pôr na parte de cima norte. Se eu puxo uma linha reta para baixo, eu ponho sul. Depois eu puxo para um outro lado, leste, e o lado oposto, oeste. Então eu tenho os 4 cantos: norte e sul, leste e oeste. Mas quando a gente começa a falar de tridimensionalidade, a gente tem profundidade e altura. São opostos entre si. Então, se eu pego um tubo, pego, por exemplo, um cano de pedreiro, né? Corto um pedacinho, tipo um grande como um copo. Peguei um tubo. Eu vou ter 4 cantos bidimensionais, mas eu vou ter outros 2 cantos
a profundidade e a altura. Na computação gráfica, nós temos os eixos X e Y. Mas quando eu quero trabalhar com o terceiro campo, que é o tridimensional, eu tenho o chamado eixo Z. Se você que está aí me ouvindo já usou computação gráfica 3D, você sabe do que eu estou falando. Você tem a largura, a altura e a profundidade. E você, a partir desses 3 pontos, você desenha o que você quiser. Porque ele vai ter profundidade, ele vai ter altura e ele vai ter largura. Mas os 4 ventos não têm nem profundidade, nem altura. Mas são sempre 4 cantos que englobam toda a Terra. Ok, meus irmãos? E esses 4 ventos são norte, sul, leste e oeste. Agora eu vou provar para vocês que esses 4 ventos são os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 6 diz: o vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Continuamente vai girando, girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Cânticos, capítulo 4, versículo 16 diz: levanta-te, vento do norte, e vem tu, vento do sul, assopra no meu jardim para que destilem os seus aromas. Ah, entre o meu amado no jardim e como seus frutos excelentes. Está dizendo do vento do norte e do vento do sul, assoprando sobre o jardim. De modo que as flores, né, as plantas agradáveis, então, emitam o seu perfume, o seu amado entre no jardim como seus frutos excelentes. É poesia, mas é uma poesia técnica. Vento do norte, vento do sul. Isaías, capítulo 27, versículo 8. Com medida contendestes com ela, quando a rejeitaste, quando atirou com seu vento forte no tempo do vento leste. Oséias, capítulo 12, versículo 1. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira, a destruição e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Oséias, capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Meus irmãos, a Bíblia fala do vento do sul, do vento do norte, do vento do leste. Pelo que eu entendi aqui, vendo por alto, parece que o vento do leste é um vento de juízo, porque toda vez que ele bate, algo de juízo acontece. Mas os ventos do sul e do norte são ventos mais tranquilos, né? Ventos que trazem bênção. Mas aqui é só uma coisa que eu observei, não sei se é isso no pé da letra, mas são os 4 ventos: sul, norte, leste e oeste, ok? Estamos falando de ponto cardeal. Agora, para terminar a análise bíblica, eu gostaria de ler Jó, capítulo 38, é onde o próprio Deus, com a sua própria boca, para no momento e responde a Jó. Depois de todo aquele sofrimento dele, em que os 3 amigos começam a conversar com ele, querendo dar lição de moral nele, ele também depois para e começa a responder. Chega um momento que Deus fala: para tudo, agora eu vou falar com você, Jó. Então eu quero ler com vocês o capítulo 38 de Jó, do 1 ao 38. Jó 38, do 1 ao 38. Eu achei muito lindo esse capítulo, muito lindo mesmo. E eu vou ler com vocês até o versículo 38, mas eu vou dar uma dica para vocês. Depois leiam ele todo, porque ele vai falar uma coisa mais perfeita, mais linda e mais lógica do que a outra, ok? Fala da estrutura da terra e do céu. Nós estamos falando das moradas, né? A morada dos homens, a morada de Deus. Deus está no alto, o homem está embaixo como gafanhoto. Vamos lá. Primeira resposta de Deus a Jó.
Jó, capítulo 38, diálogo final, que vai do versículo 1 até o 38. Prestem atenção, meus irmãos, leiam com o coração aqui, com a cabeça aberta. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos, com palavras sem conhecimento? Cinge os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Eu lancei os fundamentos da terra. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? E como ele fala para Jó, ele falaria tipo assim: Jó, onde você estava quando eu, Deus, lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, que é Jesus, né? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os seus filhos gritavam de alegria? Aqui está falando dos anjos. Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. De onde vem a luz e a escuridão? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarraste a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como bairro debaixo do selo e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo do abismo, Jó? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso, Jó. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar para que você as conduza ao seu território? E conheça o caminho para a sua casa? Você sabe disso porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número de seus dias? Quem fez a neve, Jó? Você alguma vez entrou nos depósitos da neve? Ouviu os reservatórios de granizo? Que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem faz a chuva, o orvalho, o gelo e a geada? Quem abriu canais para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos e trovões? Para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém e nos lugares desertos onde ninguém mora, para desendernar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo e quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Jó, você conhece as leis que governam o céu? Será que você pode atar as correntes do sete estrelo e soltar as cordas do Órion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo ou guiar a ursa maior com os seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Quem pode derramar a chuva, Jó? Você é capaz de levantar sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens. Quem pôs sabedoria no coração ou entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os cântaros dos céus que podem despejar para que se
para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros. Se você continuar lendo, ele começa a falar dos animais, das aves do céu e a descrever a sua anatomia, a sua natureza, o seu caráter. Amém? Mas agora eu volto, eu só li. Agora eu quero ler analisando criticamente esse capítulo 38 do diálogo final de Deus para com Jó. Porque Deus começa a falar: quem é você para levantar uma palavra, verso a mim? Para quem conhece a história de Jó, ele perdeu tudo. E tudo que Satanás queria era que ele blasfemasse contra Deus, para que mostrasse a Deus que ele não era um homem justo. É uma história muito pesada, profunda, triste, mas também muito bonita. E essa história ela é tão forte que o próprio Deus entra nela e começa a questionar a Jó. E agora eu puxo aqui alguns detalhes. E esses detalhes agora eu puxo de modo crítico, porque talvez vocês só ouviram lendo e viram um total. Mas agora vamos pegar os detalhes? Deus aparece para Jó no meio de um redemoinho e começa respondendo a Jó. E começa a levantar algumas questões para Jó. Uma delas foi, versículo 3. Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você vai me responder. Ok? Tem uma passagem no Novo Testamento que fala assim: pode o vaso questionar o seu oleiro, né? Quem está fazendo? Então aqui ele começa, versículo... Meus irmãos, perdão, meus meninos bateram a porta ali. Capítulo 38, versículo 4, ele começa: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Ora, meus irmãos, a Bíblia fala em várias vezes que a terra, a morada dos homens, tem fundamentos. Ok, meus irmãos? Tem fundamento. A minha casa tem alicerce, a sua tem também? Ela não está flutuando no nada, né? A nossa casa não está em cima de uma casca de argila. Você pode construir sua casa na areia ou você vai fincar ela na rocha? Qual fundamento é melhor? Meus irmãos, quem determinou as medidas da terra? Será que você sabe? A terra tem medidas. Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? É o cordel de Deus. Deus usa uma linha de medir para a terra. E ele continua. Vamos pensando. A terra tem fundamentos. A terra foi medida com uma linha. A terra, sobre o que estão firmadas as suas bases? Então a terra está firmada, as bases que Deus criou estão firmadas em alguma coisa. A terra, meus irmãos, ela não pode estar vagando, mas ela está firmada em alguma coisa. É isso que a Bíblia está dizendo. Ou quem lhe assentou a pedra angular que é Jesus, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Está falando dos anjos louvando a Deus quando Jesus foi estabelecido para salvar o mundo. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O primogênito de muitos filhos. Versículo 8. Quem encerrou o mar com portões? Peraí, presta atenção. Quem encerrou o mar com portões? A Bíblia literalmente diz que o mar é limitado com os chamados portões. A gente viu anteriormente falando que tem limites. São muros que seguram a superfície disso aí. Quando irrompeu do ventre, lá no livro de Gênesis, capítulo, no livro de Gênesis aqui, capítulo 7, versículo 11, a Bíblia fala que as comportas do céu e as comportas da terra foram abertas, e ali então entrou o dilúvio. O que trouxe os mares sobre a terra, meus irmãos, foi o dilúvio. Se a gente presta atenção no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 11, e eu vou ler para vocês aqui, só para vocês verem que não é eu que estou inventando bolota aqui com os irmãos. Gênesis, capítulo 7, versículo 11. Olha só, Gênesis 7, 11. O dilúvio, né?
Vamos direto no 11 aqui, ó. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes. Perdão, meus queridos, o telefone tocou. Vou ler de novo. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então a Bíblia fala no livro de Gênesis que se abriu as grandes fontes dos grandes abismos e comportas dos céus. Presta atenção, meus irmãos. A Bíblia diz que o céu tem comportas. A gente tem uma mania, eu falo isso como a primeira da fila, a gente tem uma mania de ler a Bíblia numa linguagem muito figurada, né? É quando, como por exemplo, eu falo assim, eu tô de saco cheio, mas eu não tenho saco. Que saco cheio é esse que eu tô, né? Eu tô de cabeça quente. Mas se eu botar a mão na minha cabeça tá na temperatura corpórea normal. Onde é que tem essa cabeça quente, né? Eu vou voando lá porque comprar o pão. É normal que eu não vou voando, porque eu não posso voar. Então a gente acha que a Bíblia é escrita na mesma linguagem, figurada. Eu vou voando lá comprar o pão, eu tô de cabeça quente, né? Mas não é, meus irmãos. Olha que são tantos textos e eles estão muito claros aqui. Não tem linguagem figurada. Quando a Bíblia dá linguagem figurada, ela normalmente usa, antes da linguagem, ela usa a expressão como que, como se fosse de. Aí você vê que ela está comparando uma coisa com outra para tentar descrever aquilo que ela quer dizer. Mas aqui não. Quando você vai lá em Gênesis, aqui, se você é uma pessoa que está aqui comigo e acredita no que a Bíblia está dizendo, e acredita que um dia caiu o dilúvio sobre a terra e cobriu a terra, essa água veio de algum lugar. E aqui a Bíblia, olha para vocês verem, ela é muito clara em cada detalhe. Olha, o dilúvio. Aí vou lá no iniciozinho do capítulo 7. Entre na arca você e toda a sua família, o Senhor disse a Noé, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim e no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares. Olha, isso aqui é muito claro. Noé, então, teve que pegar os chamados animais puros e pegar 7 pares de cada um. O macho e sua fêmea. Expressão claríssima. Você não tem dúvida aqui do que ele está falando. Mas dos animais impuros, leve um par. O macho e sua fêmea. Animal impuro, por exemplo, poderia ser aqui um largato, né? Um animal que rasteja, um animal que tem, tipo o jacaré, como é que chama? Que tem escama. Isso para Deus era impuro. Então aí Deus fala, esses animais você pegue somente um par de cada um. Macho e fêmea. Também as aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para o Senhor. Você vai. Olha, tá muito detalhado. Aí eu pulo lá embaixo, para não ficar aqui, ó. No versículo 8, dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as suas águas, o dilúvio. Só um detalhe, por que Deus manda pôr até animal impuro na arca? Está mostrando que Deus ele salvaria o homem futuramente, o homem sujo, o homem impuro, os ímpios, os gentios. Deus traria salvação até para eles. A prova disso está lá quando Deus fala para Pedro, quando ele tem uma visão de um lençol descendo do céu com todo tipo de carne de animais. E ali Deus na visão fala para ele assim, você pode comer de qualquer tipo de carne que está ali. Desde os animais puros aos impuros, porque eu purifiquei, diante de mim está tudo purificado. Foi quando Pedro recebeu a confirmação de Deus que ele poderia se colocar no meio dos gentios, comer com eles, louvar a Deus com eles, porque até então ele não sabia, né? Será que eu posso me sentar na roda dos gentios? E Deus então mostra para ele os animais puros e impuros descendo do lençol. E aqui em Noé, ele mostra, por isso que os animais impuros entraram na arca. Mas eles foram minoria, um par de cada um. Por quê? Porque é Deus mostrando que é sempre uma remanescência que vem para Deus. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então está muito claro aqui na Bíblia, meus irmãos. Agora, será que quando chega no versículo 11 aqui já é uma linguagem fantasiosa? Eu falei uma figura de linguagem? Eu vou voando lá comprar o pão? Quer dizer, até aqui Deus falou tão em cima da lata, tão perfeito, tão
tão claro. Aí agora chega aqui, não é isso, Ana. Não é bem assim, Ana. Presta atenção que é bem assim, minha amada. Meu amado, olha, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Rompeu. E o que é fonte? Fonte é o que traz água. E as comportas dos céus se abriram. Não é só que encheu de nuvem e caiu chuva, não. A Bíblia diz que as comportas do céu se abriram. Então está falando que veio água a de lá do céu que nós conhecemos. Veio água acima do céu que nós habitamos. A gente entendeu que tem o primeiro céu, que é o céu onde passam os aviões e tem as nuvens. O segundo céu é o lugar que a gente acredita que é onde estão as estrelas. E o terceiro céu é o lugar que Deus habita. E a Bíblia fala que as comportas dos céus se abriram. Não precisa falar que são 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 comportas de céu, uma sobre a outra, através de camadas. Mas no mínimo, foi a comporta do céu, aonde passam os aviões e as nuvens. E súbito depois as comportas do segundo céu. Parece loucura, mas se eu for interpretar a Bíblia, poderia Deus abrir o mar vermelho? Não é mais doideira? Um machado flutuar? Uma mula que fala? Não é mais doido do que abrir uma comporta de céu? A gente, quando lê a Bíblia, ou a gente crê naquilo que a Bíblia diz que aconteceu, ou a gente crê, ou a gente não crê, meus irmãos. Não adianta ficar no meio da conversa. Se a Bíblia diz que houve comportas nos céus e essas se abriram, e a gente junta isso com o domo que a Bíblia fala, firmado como espelho fundido, começa a fazer sentido alguma coisa abrir no meio disso tudo. Agora, se eu acredito que o céu é só uma cobertura de gases e gases e gases e gases, atmosfera, mesosfera, troposfera, ionosfera, e dadatá, e dadodô, e vai, até chegar no espaço sideral, onde é que está essa comporta? Da onde que vem essa água? Olha a primeira pergunta crítica que eu posso fazer aqui. Eu estou lendo a Bíblia e pensando naquilo que eu aprendo. Se foi aberto comporta dos céus, significa que não foi só do céu habitável aqui dos passarinhos, dos aviões, dos negocinhos que a gente vê. Tem algo de lá disso. Porque se fosse só uma chuva pesada que caiu, poderia dizer, abriu-se a comporta do céu. Abriu-se a comporta do céu. Aí eu entendo, começou a chover. Essa comporta eram as nuvens que descarregaram muita água por 40 dias e 40 noites. Mas não está do céu, está dos céus. Então a coisa vai além daquilo que a gente acha que é. Aí eu vou ficar, ou eu vou lá comprar o pão voando, na linguagem figurativa, ou eu vou acreditar que realmente alguma coisa abriu e a água desceu forte. Amém? É só para vocês pensarem com análise crítica, meus irmãos. Vamos pensar. A Bíblia fala muito das portas do céu, dos portais, das portas abertas. Jó teve um sonho. E ele sonhou que tinha uma escada que ia até a porta do céu. A porta estava aberta e os anjos subiam e desciam dessa escada. Subiam e desciam do céu à terra através dessa escada. E tinha uma porta. Voltamos lá no livro de Jó. Eu não sei nem onde é que eu parei, né? Uma linha de medir sobre que estão firmadas as suas bases, ou que lhe assentou pedra angular e tal. Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre. Olha aí as comportas do grande abismo sendo aberta. Enquanto eu lhe pus nuvens por vestimenta, o céu está vestido por nuvens e a escuridão por fraldas. Como que é vestido o neném? O neném você põe a fralda e depois você põe um vestido por cima. E aqui está dizendo que o vestido do neném são as nuvens e a fralda é a escuridão. É a escuridão. Então você vê Deus falando do céu habitável pelos aviões e pelos pássaros e pelas nuvens, e do céu acima desse céu habitável, que é onde estão as estrelas, porque é tudo escuro. É escuro lá. Se a gente vai num lugar no interior que não tem luz de cidade perto, e você não tem lua naquele dia, lua nova, né? Não tem nenhuma lua, você já vê como é que fica escuro, meus irmãos. Você não pode encostar em nada, você não vê nem um palmo à frente dos teus olhos. E você vê muita estrela, é a coisa mais linda do mundo. Vamos pensar, meus irmãos, presta atenção.
E disse, até aqui você... agora aqui, ó. Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu o ventre, que lhe pôs as nuvens por vez de menor. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas. Então, o mar tem ferrolhos, o mar tem portas, o mar tem limite traçado, que ele é limitado no mundo dos viventes, e ainda tem um momento que Deus fala, até aqui você pode chegar. São as praias, ali é o limite. Mas deste ponto não passará, que se quebrará o orgulho das suas ondas, porque se a gente olha o mar, ele é muito poderoso, é uma água que não acaba mais, é uma superfície de águas de quilômetros e quilômetros, e uma profundidade que a gente chegou a 11 mil quilômetros, 11 mil metros na Fossa das Marianas. Então, meus irmãos, olha que imponência, mas aí Deus fala, não, até aqui você vem, daqui para frente você não vai, são as praias. Versículo 13. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou o amanhecer o seu lugar? Quer dizer, o amanhecer tem o seu lugar. Para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção a vocês aqui, porque fala sempre que a terra tem extremidades. Meus irmãos, a terra se modela como barro debaixo do selo. O que é um barro debaixo de um selo? Quando os reis antigos, na época lá, por exemplo, dos reis da Bíblia, eles iam mandar cartas, eles selavam essas cartas. Então eles escreviam num papiro, fechava, e ali eles pegavam como que uma vela, e ali eles jogavam aquela cera derretida, depois com o anel deles, eles batiam em cima, e ali modelava o selo do rei que fechava a carta. E a Bíblia está dizendo, meus irmãos, que a terra se modela como barro debaixo do selo de Deus. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés de Deus. O que é um estrado? É um banquinho que se repousa os pés. Vamos lá no versículo 17. Será que você... vamos lá para o 16. Você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo do abismo? Não tem como, sabe por quê? Porque a pressão da água acaba com qualquer coisa que vai lá embaixo. Dependendo, até certo ponto dá para ir, mas a gente vê isso nos filmes, até certo ponto dá. Depois disso, a pressão implode o que está lá dentro. Quer dizer, esmaga tudo. Mas vamos continuar. Será que a você foram reveladas as portas da morte? Aqui você entende, meus irmãos, ele está ligando o profundo abismo, ele está ligando as águas que cobrem o abismo e ele chega até nas portas da morte. Significa que eu acredito, eu, Ana Paula de Souza, acredito que existem lugares no fundo do mar chamados de abismo profundos. É onde a luz já não chega. Isso aí está em qualquer documentário da televisão, qualquer documentário de científico, de Discovery, National Geographic, vocês vão ver que tem um lugar que não atinge mais a luz não chega, profundo abismo. Tem os peixes luminescentes ou luminescentes, fotoluminescência, é uma palavra assim em português, eu não lembro, mas os peixes, os animais que estão ali, eles têm luz própria. Aquilo é a luz que está lá embaixo. E a Bíblia fala que chega um momento que lá também tem as portas da morte. Meus irmãos, eu acredito com muita claridade aqui pela palavra de Deus que a entrada do inferno está no fundo do mar. Dos oceanos, não no mar, mas dos oceanos é tranquilo. Está lá no fundo, em algum lugar, meus irmãos. E é um lugar que homem nenhum pode chegar. Será que a você foram reveladas as portas da morte? Isso está no fundo do mar, bem no fundo mesmo, nos abismos mais profundos, lugares em que os homens nunca chegaram e talvez nem os aparelhos mais tecnológicos que existem sobre a terra conseguiram sondar. Ó, com grandes profundezas de Deus. Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Meus irmãos, vamos voltar aqui para matemática, para geometria. Como é que é o nome daquela matéria que estuda as formas? É geometria? Você pode medir a largura de um triângulo.
Você pode medir a largura de um círculo pela sua... Como é que chama? Eu esqueci aqui a palavra. Do diâmetro. O círculo é medido pelo diâmetro, que é você pegar um ponto de um lado e até o outro ponto extremo. E aí você tem o diâmetro. Se você quiser medir a metade da largura de um círculo, você puxa o raio. Então você pode medir a largura de círculo, você pode medir a largura de um quadrado, do ponto A até o ponto B. Você pode medir a largura de um triângulo, de um trapézio, que é aquela figura que parece uma gongorra, né? Que tem os dois lados abertos e a parte de cima menor que a de baixo. Você pode medir a largura de um trapézio, você pode medir a largura de qualquer superfície plana, seja ela na forma que for. Mas quando a gente começa a falar largura de um objeto tridimensional, começa a se falar não de largura, mas de profundidade e altura. E a Bíblia fala que você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso, Jó. Onde está o caminho para a morada da luz? Fala de um caminho para a morada da luz. O que ilumina o céu para nós? O sol e a lua. E se você vai lá em Gênesis, quando Deus fala da criação, aqui eu vou ter que achar agora nesse momento com você, né? Quando Deus criou o céu e a terra. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Eu tô com medo de meu esposo chegar em casa, que já é 4h30. Deixa eu ver aqui, que haja luz. Aqui, ó. Ok, você vai lá comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E Deus viu que tudo isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia, Deus diz. Agora é o seguinte, se o Sol é o centro da Terra, do universo, né? E tudo comandado pelo Sol, e se a Terra gira em torno do Sol, mas o Sol foi criado no 4º dia, em torno do que a Terra girava até então? É só uma pergunta que veio aqui agora. Eu lembrei um irmão uma vez fez isso para mim. Ora, irmã Ana Paula, se o Sol é o centro da galáxia onde a Terra está, do sistema solar, nós estamos no chamado sistema solar. E a ciência diz que tem o Sol, que é gigante, é de uma dimensão em que a Terra cabe 1 milhão de vezes lá dentro, até onde eu ouvi. E os planetas e a Terra, que é o terceiro da fila, gira em torno do Sol. E se não existisse o Sol, não existiria vida na Terra. Ok. Porém, se a Bíblia diz que o Sol foi criado no 4º dia, em torno do que a Terra girava até então? Deus criou a Terra? Deus separou a porção seca da porção molhada? Deus, ele criou a luz, ele haja luz, separou luz e trevas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí no 4º dia Deus falou, não, agora eu vou criar, depois que eu criar a Terra, eu vou botar luz nela. É tipo como alguém que constrói uma casa. Depois que a casa está toda pronta, ele falou, agora eu vou ligar a luz, eu vou chamar a CEMIG, a Companhia Elétrica, né, de Belo Horizonte, chama CEMIG, né, a Companhia Energética de Minas Gerais. Eu vou chamar a Companhia Elétrica e vou mandar ligar a luz, porque a casa está pronta, está tudo ligado, os fios estão todos colegados, então depois de tantos dias eu vou pôr luz na casa. Mais ou menos é isso que Deus fez com o planeta Terra. No 4º dia ele criou a lua e criou o sol. E os chamou de luzeiro maior e menor. E a Bíblia diz que ele os colocou, olha aqui para você ver, versículo 17, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Quer dizer, não é o sol que foi criado para a terra, não é a terra que foi criada pelo sol aqui nessa ordem. O sol foi criado para iluminar a terra. A Bíblia diz que ele foi criado
exclusivamente para iluminar a terra, servir de estações, para separar os tempos, servir de sinais. E ele foi criado no 4º dia. Aqui eu jogo por terra a teoria do heliocentrismo, em que o Sol é o centro do nosso sistema solar. Então a Terra só foi criada por causa do Sol, algo do gênero. A Lua e o Sol foram criados no 4º dia, no livro de Gênesis, versículo 16 em diante. Presta atenção. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Agora, peraí, o que seria, Ana Paula, colocar isso no firmamento dos céus? O que é um firmamento? É uma base sólida. Firmamento é uma base sólida. Quando Deus abriu as comportas dos céus e caiu água na terra, a última ou a primeira das comportas que foi aberta para dar acesso ao planeta Terra foi o firmamento do céu, onde passam os aviões, onde estão as nuvens, onde estão o pássaro. E foi Isaías, Osés, que falou que é como um espelho fundido. Então é algo físico, é algo sólido. A Bíblia está mostrando para nós aqui claramente que o firmamento que está sobre a nossa cabeça é uma cúpula sólida como vidro fundido. E se isso aí abriu em algum lugar uma chamada comporta e fez cair água, é porque acima do firmamento tem água. Porque veio de lá também. Deus abriu as comportas dos céus e caiu água sobre a terra. E meus irmãos, a Bíblia diz que Deus colocou o sol e a lua no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Quer dizer, eu já entendo aqui que o lugar onde está a lua, a zona geográfica, não sei se eu poderia dizer nessa palavra, a zona por onde passa a lua, o território, o caminho por onde ela gira, é também o mesmo percurso por onde gira o sol. Porque se a Bíblia fala em Gênesis que o sol foi criado no 4º dia para iluminar a terra e foi chamado de luzeiro maior e luzeiro menor, a lua e o sol, significa que a terra não está girando em torno do sol aqui em Gênesis. Mas o sol ele tem um caminho, e eu provo isso para vocês aqui. De onde vem a luz e a escuridão? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como barro debaixo do selo. E tudo se apresenta como um vestido. Você foi até as nascentes do mar, percorreu o mais profundo abismo. Agora aqui versículo 19, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Se você procurar aqui na Bíblia o caminho do sol, a Bíblia vai te dar isso em algum lugar. O caminho do sol, do astro-rei. Eu vou procurar aqui na Bíblia online para ver se ele me dá um texto mais bacana. Caminho do sol. Vamos ver se tem alguma coisa parecida aqui. Só para me fechar essa base aqui que eu estou falando para os irmãos. Se é aqui, ó. Porventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habita na campina de fronte a Gilgal, junto aos carvalhais de Noé? Deuteronômio 11:30. Salmo 1:6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho do ímpio perecerá. Ao meio-dia o rei vi no caminho, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu. Bom, aqui, meus irmãos, porque sai o sol com ardor, e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Olha aqui, ó, porque sai o sol com ardor, e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. E aqui, meus irmãos, se você for procurar, vocês vão encontrar, olha, nasce o sol e o sol se põe e apresenta-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 5.
E aí vai, meus irmãos, e aqui vai, tá? Tem texto, mas é porque eu tô fazendo aqui agora, eu já separei os textos todos para conversar com vocês. Mas foi criado no 4º dia, e Deus estabeleceu o seu caminho. Bom, deixa eu ver aqui onde é que eu parei aqui nas observações, né? É o barro debaixo do selo, já falei. Você foi até as nascentes do mar, o mais profundo abismo. Será que a você foram reveladas as portas da morte? Onde está o caminho para a morada da luz? Olha aqui, ó. Você alguma vez entrou nos depósitos da neve e ouviu os reservatórios do granizo, que eu guardo até o tempo da angústia? Né? Quem abriu canais para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos e trovões, as portas do céu, meus irmãos? E aqui tá lindo, sabe? Você vai vendo aqui, ele depois começa a falar das leis que governam o céu, né? Ele fala aqui, ó, você pode fazer aparecer as constelações ao seu tempo ou guiar a ursa maior com seus filhos. Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra. Oh, glória! Então, baseada nesses textos, eu concluo algumas coisas. A Bíblia mostra referência sempre de alto e baixo, céu e terra, Deus e homens. Se o abismo está embaixo, no mais profundo lugar, por que então, se a terra é um globo, não se diz o abismo está no centro da terra, no mais profundo centro? Se a terra é um globo, nós estamos falando do globo terrestre, a gente então teria que encontrar na Bíblia textos falando de que descerei até o centro da terra. Se o céu está na mais alta das alturas, para que lado, para que direção são essas alturas? Se existe um chamado universo em expansão. Os cientistas dizem que o espaço, que o universo está se expandindo, está se alargando. A Terra é um cisco no meio disso tudo e o Sol é o centro da nossa galáxia, né? Agora, se o céu está na mais alta das alturas, como é que eu vou encontrar essa alta das alturas num universo que está caminhando em expansão para todos os lados? Meus amados, a Bíblia diz que no dia do arrebatamento a trombeta vai tocar e os homens vão subir por entre as nuvens e se encontrar com Deus. Agora eu vou perguntar para vocês, num globo, por entre as nuvens, eles vão fazer qual trajeto? Meu pai dizia, quando eu era criança, se você quiser chegar no Japão, basta cavar um buraco no chão e ir até lá embaixo que você vai achar. E a gente cresce como criança pensando que realmente o Japão está debaixo dos meus pés. Agora, imagina um globo. Lá embaixo está o japonês e aqui em cima está o brasileiro. Vamos fazer de conta que são opostos, né? 24 horas de diferença de fuso horário e tal. O Brasil está lá em cima, o Japão está lá embaixo. Deus toca a trombeta lá de cima. Agora, vamos imaginar que esse de cima é de cima do Brasil, que está lá em cima. Está virado para o lado de cima do globo. A trombeta toca. O brasileiro vai subir. Ele simplesmente vai subir. Mas o japonês, para ele subir na direção que o brasileiro está subindo, ele vai ter que descer. Ele vai ter que cavar um buraco para chegar lá em cima no Brasil. Então, ele vai passar pelo núcleo da Terra. Então, se o inferno está no núcleo, poverinho, tadinho do japonês, ele vai passar por dentro do inferno e vai subir depois, vai quebrar a crosta terrestre na parte do Brasil, do globo na parte de cima, e então ele vai subir? Ou será que ele vai descer, porque o céu está o de cima do céu do Japão estaria ao contrário do de cima do céu do Brasil, e ele vai subir? Então ele vai subir descendo. Ele vai subir para o céu ao contrário, vai fazer a curva, girar a curvatura da Terra e só então vai subir para o lado da trombeta? E os que vão para o inferno não somente descem ao abismo, mas se o abismo é no centro do núcleo terrestre, eles vão para o centro da Terra. Então não vai para o mais profundo abismo, eles vão para o centro da Terra. Se Deus diz ser o centro das nossas vidas, e Ele é o centro do tudo, penso que Ele nunca poderia permitir tal analogia, as trevas no centro e a luz de fora nas extremidades. Tem sentido isso?
A nível de analogia, uma vez que Deus, ele usa a própria natureza para refletir a glória dele. Será que ele iria permitir uma analogia de que as trevas estão no centro e a luz estão de fora dessa casa de homens, a pequena habitação dos homens que estão como gafanhotos? Será que tem sentido? Ou o caminho que Deus mostra para nós é sempre vertical? Não horizontal, não inclinado em nenhum grau, é sempre na vertical. Quer dizer, é do fundo para o alto, ou é do alto para baixo. Deus está em cima, as trevas estão embaixo. Não que as trevas estão no centro e Deus está de fora, nas extremidades dos céus, que está em expansão das trevas. Por tudo isto, somente vos deixo essas perguntas e as deixo no ar para que cada um tire a sua própria conclusão. Se a Terra está girando a 1,7 mil quilômetros por hora, como é que não sentimos nada? Agora, meus irmãos, eu acredito que a Bíblia, ela mostra muito mais uma superfície plana do que uma superfície esférica. E agora eu vou colocar para vocês aqui a imagem que eu vi da manhã de domingo para segunda. E foi a pergunta que foi feita. Dessas duas imagens, qual é a mais funcional? Qual é a mais óbvia? Qual é a mais simples das duas? E eu respondi para mim mesmo. É a imagem B, que é a imagem de uma terra plana, a trombeta tocando e todo mundo subindo ao mesmo tempo. É a mesma imagem que vai poder mostrar o dia do Senhor, quando ele desce por entre as nuvens e todo olho verá. Dos quatro cantos, dos ventos, dos quatro cantos da terra. A glória de Deus vai ser vista por todo o céu. A Bíblia diz que a glória de Deus ilumina mais do que o próprio sol. O sol ele pode iluminar só uma parte da terra. 12 horas por dia. A outra parte, quem toca é a lua. Mas a glória de Deus enche toda a terra. A Bíblia diz isso. Então, a última pergunta que nós temos que fazer é: aonde está a glória de Deus em tudo isso? Meus irmãos, eu falo que eu não sou terraplanista, porque é algo muito fora da minha realidade, daquilo que eu aprendi. Porém, quando eu pego a Bíblia, e eu leio a Bíblia, e eu estudo os textos bíblicos, todos esses que eu li com vocês aqui, ele se encaixa como uma luva de seda nas mãos de uma moça, de que a terra é plana. Todos eles mostram um cenário de terra plana. Aí você me pergunta, mas o que isso aí vai fazer diferença na minha salvação? É porque a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Deus não é Deus de mentira. E eu, Ana Paula, prefiro defender o que o texto bíblico aponta do que calar minha boca. Eu acredito que Deus, ele quer revelar as coisas que são criadas como realmente são, porque isso espelha a glória dele. E ele quer receber essa glória. Tá dando para vocês entenderem o ponto aqui que eu quero fechar? O pulo aqui certo. Então tudo isso aponta para a glória de Deus. Ele está acima das nossas cabeças, nós somos como gafanhotos, abaixo dos nossos pés está um profundo abismo e o inferno está lá embaixo, no mais profundo abismo. Isso se encaixa numa terra plana. O sol criado no quarto dia, colocado sob o firmamento. Porque acima do firmamento, a ideia é que tem um oceano primitivo. E o que segura esse oceano é o chamado firmamento, duro como um vidro fundido. E aí Deus pega o sol, Deus pega a lua e coloca ali, rodando, fazendo o seu trajeto de nascente, poente e toda a harmonia. Meus irmãos, isso é o que eu precisava trazer para vocês. Eu deixo aí para vocês a imagem. Deixei para vocês a imagem, né, que eu vi. E eu acredito que Deus deu essa comparação
porque ele simplesmente quer cumprir o que está na palavra, lá em Marcos, capítulo 4, 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se Deus fez a terra, conforme esses textos bíblicos apontam, é porque ele não quer que isso fique oculto. Ele quer que a glória dele seja manifestada. Deus é o nosso centro, não o inferno. A natureza reflete a glória de Deus. Tudo que é criado, Jesus é comparado com o sol da justiça. Amém? Então, meus irmãos, é isso que eu queria trazer. Eu encerro esse vídeo aqui, que está com 1h54. Não sei se eu vou conseguir postar ele de uma vez só, se eu vou ter que quebrar em 2 partes. Espero que não. Mas que o Senhor Jesus vos abençoe com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento. Amém, amém e amém.